que o meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Na mensagem. Muito bem, agora é o momento aí da palavra de Deus. O Senhor já falou conosco através dos belíssimos louvores, através da reflexão. E agora o melhor vem por vir agora, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quebra todos os grilhões, tudo aquilo que é tropeço, através da palavra ela vem quebrando todo o mal. E vamos ler a palavra de Deus, irmãos, como eu já disse no início, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que encontram. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, quero te entregar nas tuas mãos a minha vida. Meu Pai, eu não sei pregar, eu não sei falar, meu Senhor. Eu sou como Pedro, sou indouto. Meu Pai, mas nesta noite eu te peço o teu Espírito Santo, que mais uma vez venha colocar a palavra nos meus lábios. Meu Pai, me ajuda, Senhor Espírito Santo, a trazer uma palavra para que venha despertar o povo, meu Pai, do erro. E por isso, Pai, confirma a vitória pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos amados, vamos falar de duas portas. Uma porta, ela é larga e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse versículo está cumprindo. O povo hoje quer uma porta larga, que venha dizer facilidade, ficar à vontade, fazer o que ela quer. Mais embaixo, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que são os que encontram. Irmão, nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Ela veio falando da porta estreita e da porta larga. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, as irmãs, para mim. Se for uma porta larga, você entra com facilidade. Mas se for a porta estreita, às vezes você não consegue passar naquela porta. Ela é muito apertada. Tem que passar arrastando para entrar naquela porta.
Irmãos, e a Bíblia diz, Jesus, ele é o caminho para que levar a Deus, a porta estreita. O caminho de Deus é o caminho do bem, da justiça, do amor, da felicidade, da fidelidade, perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra a vida. Hoje tem muitas pessoas, irmãos, que não quer o caminho apertado, a porta estreita. E a Bíblia disse que é muitos poucos que encontram a porta estreita. Muitos poucos querem entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus, ele foi bem claro em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a porta estreita. A Bíblia disse que o céu é tomado à força. As coisas de Deus, ela é apertada mesmo para endireitar a vida do homem e a vida da mulher. E nós, irmãos, observamos que nesse século 21, o negócio está feio pro lado do evangelho. Está feio, está esquisito. Mas a palavra de Deus, o salmista Davi no 119, versículo 105, ele fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmão, quantas pessoas estão andando no caminho escuro, sem proteção divina? Deus olha para essa terra agora, quantas portas largas abertas por esse Brasil. Igreja sem doutrina, igreja que não tem compromisso com as almas, igrejas que os pastores, eles não querem deixar o caminho estreito. Agora eles preferiram abrir o caminho largo, abrir a mão da doutrina, para larguear mais. A porta estreita, irmãos, e a porta larga. A porta larga, irmãos, ela leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. São poucos que encontram. Eu imagino a missionária Catarina lá em Pernambuco, quando aquele povo depara com a porta estreita, o povo quer esquivar. Ah, não dá para mim ir nessa igreja, não. Essa igreja é muito dura. Esse pastor é louco, não precisa isso tudo, não. O crente tem que viver um pouco a vida. O crente tem que ter os prazeres dele nesse mundo. Procurar uma diversão. A igreja preparatória é muito dura, irmãos. A igreja preparatória não é dura, não. A igreja só recebeu, o meu pastor só recebeu o chamado do céu preparatória, preparar o povo para o caminho, para que o povo venha se entregar no caminho correto. E nós vemos, irmão, que
A porta larga, o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Hoje, se nós formos fazer um Ibope do IBGE, quantos milhões de evangélicos cada dia se multiplica? Milhões e milhões de evangélicos se multiplicam, mas continua na porta larga. A porta larga, irmãos, ela pode fazer tudo. A porta larga, ela apoia o segundo casamento. A porta larga, ela apoia a bermuda. A porta larga pode ir na praia. A porta larga pode usar um batom. A porta larga pode cortar o cabelo. A porta larga pode cortar o cabelo. Pode pôr um pince no nariz, um pince na língua. Na orelha, quantos brincos quiser, maquiagem. Pode dançar um forró. Pode fazer tudo. E você acha que está indo para o céu? A porta larga, as tecnologias estão sugando o foco de Jesus. As tecnologias estão estragando o povo. Eles não estão mais com aquela intimidade como era antes. Ah não, eu vou sair dessa igreja que não pode ter isso, agora eu vou para outra que lá é melhor. Porta larga. A porta larga vai te mandar para o inferno. A porta larga vai te mandar para condenação 24 horas por dia. Você vai queimar com os demônios no inferno. Por causa da porta larga, facilidade que esse pastor... Isso não é pastor. Isso para mim é um bastardo. O pastor, ele tem o compromisso de avisar o rebanho, de falar com o rebanho, o caminho estreito é esse, tem que andar assim. E muitos pastores aí, irmãos, tirando o foco de Jesus. Não, aqui você pode casar, a igreja é minha, você pode casar aqui. Isso, Moisés deu a carta de divórcio. Vai ler Bíblia. Vai pedir o Espírito Santo se isso é verdade. E agora nós vemos aí a quantidade de multidões e multidões esperando a vinda de Jesus, mas sem um preparo. Está esperando a volta de Jesus. Hoje eu vim de carro do serviço. Eu vim de um certo serviço, aí vi um homem com a Bíblia na mão, de bermuda, camiseta, pregando o Evangelho. E falando de Jesus. Muitas pessoas questionam, roupa não salva ninguém. Ah, vestir uma calça comprida se não é salva ninguém. Aí você pode estar pregando sobre doutrina, não estou pregando Bíblia. Se você acha que você vai entrar no céu desse jeito, vai. Se você querer entrar no céu, vai assim, desse jeito. E a porta larga, irmãos, muitos entram por ela. Agora a porta apertada, poucos se encontram. Se nós fazer um Ibope aqui em Juiz de Fora,
Qual a igreja que permanece na doutrina aqui? O meu pastor conta que um homem estudioso da universidade, sobre religião, ele foi em todas as igrejas. Mas quando ele deparou com a preparatória, ele viu algo diferente. Ele falou assim, ó, eu fui em tantas igrejas, mas aqui eu senti a presença de Deus. Irmãos, o que adianta a porta larga, igreja grande que cabe 3.500 pessoas, que cabe 20.000 pessoas, mas não foi lavado, não batizou, não entregou a sua vida completamente para Jesus, não enterrou o defunto. O defunto está vivo, ainda não morreu para Cristo. E servir a Cristo, irmãos, é renúncia. É renunciar ao adultério, é renunciar à pornografia, é renunciar ao lesbianismo, ao homossexualismo, é abandonar a vaidade, é abandonar a pintura de cabelo. Essa porta é estreita e poucos que a encontram. São poucos que encontram. Quem é ímpio, irmãos, tem que abandonar o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos. Quando o homem ímpio é assim, quando vem para Jesus, ele tem que abandonar o mau caminho dele. Ele tem que voltar, dar atenção mais ao Senhor, que terá misericórdia dele, tirar os pecados, tirar as mazelas. Pois o Senhor Jesus, ele vem e dá o seu perdão. Isaías 55, versículo 7. O homem ímpio agora aceitou Jesus. Ele tem que abandonar o caminho largo, que é o mundo. Hoje as igrejas A e B, duvido de tirar o mundo dentro da igreja, está trazendo o mundo para dentro da igreja, as inovações dentro da igreja. Cada dia uma mudança. Igreja mundana. Igreja que não tem o Espírito Santo de Deus. É o espírito do demônio que está dentro das igrejas hoje, trazendo o mundo as inovações. Não tem palavra para alimentar os crentes. Não tem uma estrutura espiritual. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo não é igreja. É morada de Satanás. Porque a palavra diz em Apocalipse que em muitos templos o Senhor tem montado o seu trono nos altares de alguns templos. Irmão, que coisa séria, irmãos. Que coisa séria. Igreja, qual porta que você está? Você está na porta estreita ou na porta larga? Às vezes está na porta estreita, mas está fazendo as coisas que a porta larga oferece. Quando a gente vai falar, pessoas, isso não tem nada a ver, usar uma bermuda, jogar uma bolinha, ensinar os nossos filhos a jogar futebol. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, Provérbios 22, versículo 6. Instrui o caminho às crianças, no caminho que ela deve andar, para que chegar mais tarde eles dizer, não tem prazer em não desviar dele. Mas evangelista, meus filhos foi criado na presença do Senhor até 15 anos, agora eles saíram tudo. Eu ensinei eles, você fez a sua parte.
Agora, se ele quiser escolher o caminho largo, o problema é dele. Ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz, irmãos, que o caminho é apertado, é porta estreita, e muitos estão entrando por elas. E por aí tá, irmãos. Hoje, quando nós somos da verdade, a gente for pregar no meio desse povo, eles falam, um louco aí. Larga de ser louco, isso é tempo do passado. Eu imagino como as pessoas em Pernambuco, um sol escaldante, um sol quente demais, vendo a missionária com um vestidão daquele tamanho até nos pés, na manga até nas mãos, pregando a palavra. Aquela ali é extraterrestre, aquela ali é louca. Mas se Jesus vier, a missionária Catarina sobe, você fica. Tem que ter santidade, irmãos. A porta estreita é santidade, é obediência. Josué, no capítulo 1, quando Moisés morreu, Moisés tomou o trono. Josué falou que aquele povo, a obediência traz a conquista de vida eterna, mas o pecado traz a derrota e a condenação para o inferno. Josué pregou para os amorreus do sal dos seus. Ninguém quis aceitar Jesus, Josué lutou. Chegou no final de 24 de Josué, falou assim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Tem casa de crente, irmãos, que não é casa de Deus, não é Betel, não é morada do Espírito Santo, é morada de Satanás, porque está na porta larga, faz tudo quanto o diabo quer, gosta, ainda fala a paz. A paz, que paz é essa? É a paz do Senhor Jesus Cristo. Que paz é essa? Que paz que você está dando? Isaías, ele fala no capítulo 57, ele fala também, como um mar bravo, enche-se de lama e lodo, cada dia de mal a pior. Irmãos, é muito sério, irmãos. O povo está esquecendo da santidade. Irmãos, eu estou pregando aqui, mas estou sentindo a presença de Deus. Ele está falando conosco hoje, irmão. Vamos continuar na porta estreita. O que está acontecendo com você? Eu nasci nessa igreja aqui, eu vou morrer nessa igreja. Irmãos, igreja não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar para o céu é a santidade, é a obediência. Quem vai levar para o céu não é preparatório, não vai levar ninguém para o céu. Deus e amor, Assembleia, não. Quem vai levar é a sua vida, é a sua conduta. Crente sem conduta é inferno. O crente que não tem conduta anda com o diabo, mau testemunho, ainda fala que vai para o céu. Irmãos, o meu coração, ele pode planejar algo, ele planeja algo. Ele planeja o caminho que eu quero seguir. O coração do homem enganoso, Jeremias 17, versículo 10. Versículo 9, enganoso é o coração do homem, ainda mais desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Eu conheço meu coração está sentindo de ir para aquela igreja lá.
Eu vou pedir desligamento da minha igreja, que o meu coração está pedindo para ir para aquela igreja. O seu coração pode seduzir essas coisas. Mas Deus nunca vai falar para você, sai dessa igreja de doutrina e vai para a porta larga. Deus não vai fazer isso. É a sua conduta, é o seu coração que está podre, cheio de mazela, cheio de pecado, para prostituir, para fazer as coisas erradas. O seu coração está te pedindo ir para lá. Mas o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, versículo 9. Irmão Moisés, ele estava falando com aquele povo. Ele falou, eu tenha cuidado de fazer tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, te ordenou a vocês, para que tenha vida. Tudo vai bem com vocês, os seus dias prolonguem na terra, o qual se tornarão posse da vida eterna. Moisés falou com o povo em Deuteronômio, capítulo 5, 32 e 33. Você está indo para a esquerda ou para a direita, irmãos? Nem eu nem desvio nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo que é Jesus. E muitos estão-se aí, irmãos. Eu creio que quando a missionária vai dar uma doutrina lá em Pernambuco, aquele povo que está indo ali, eles ficam questionando, nossa Deus, que essa mulher louca fazer isso tudo. Mas o profeta Isaías, o Senhor falou, Isaías 58, grita nas praças, prega-os para eles, fala que o pecado dele é abominação contra os olhos do Senhor, é um ponteiro de ferro cravado no teu coração, pecado em cima de pecado. Isaías mandou pregar, o Senhor falou assim, prega nas praças, grita. Hoje nós vemos um ar livre, que hoje muitas igrejas fazem ar livre. Antigamente era todos os domingos tinha ar livre. Hoje não faz ar livre mais. Porque você vai pregar para as pessoas a verdade. Não, eu já tenho a minha igreja. Porta larga. É inferno. Ah, eu já sou do ministério, lá não largo meu ministério não. Meu ministério é uma benção, o meu pastor é uma benção. Vê se atrás dessa camuflagem não tem um lobo por trás da ovelha, não. Vê se esse pastor, irmãos, não está pregando fora da Bíblia. Nós temos que examinar, irmãos. A Bíblia diz, se um anjo vir pregar um outro evangelho que nós temos conhecido, é demônio. E está cheio deles por aí. Nós pregamos um evangelho e eles pregam outro. A Bíblia é uma só. A mesma Bíblia que está na minha mão, que eu estou pregando aqui, tem na sua. É a mesma Bíblia, é a mesma doutrina. Aí eu amo a minha igreja porque lá eu sinto a vontade. E isso vai ficando à vontade, do jeitinho que você quiser, de jeitinho que o teu coração tá mandando, vai ficando quietinho, vai. Vai ficando do jeito que você quiser. Vai ficando. Vai ficando a porta larga.
Todos os domingos tá no futebol jogando uma bolinha. Todos os domingos tá jogando uma bolinha, tá fazendo um negócio, tá fazendo outro aquilo, tô curtindo a vida. Uns ainda falam, eu arrependi, eu devia ter aceitado Jesus há mais tempo, mas continua na porta larga, você não aceitou Jesus não. Você não tem Jesus. Deus não compactua com o teu pecado. Deus não vai compactuar com a sua desobediência, não. Deus não vai fazer isso. Deus quer olhar para baixo agora e olhar lá já vai o meu servo. Lá já vai a minha serva. Como Deus se alegra da missionária Catarina lá em Pernambuco, pregando a palavra. O Senhor até levanta do trono, olha lá para baixo. Lá vai a minha serva. Eita glória. A minha serva está pregando a minha palavra. Mas ai da missionária Catarina se ela tirar um tio ou diminuir uma vírgula da mensagem. Ela vai prestar conta com Deus. Irmãos, é muito sério. Irmãos, é muito sério. Se você estiver no ministério e o pastor falar uma palavra lá, irmãos, casar de novo é bom. Quem crê, diga graças a Deus, diga amém. Você está concordando com o erro. E muitos estão aí, irmãos, extraviados. Ali no Salmo 1, versículo 6, o Senhor falou assim, ó: pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mas aí está falando com o ímpio, evangelista. Mas o Espírito de Deus me fala que tem muitas pessoas na igreja, mas se tornando como ímpio. Chega em casa, vai na igreja, participa da Santa Ceia, participa de tudo. Depois põe um filminho na televisão, você sabe qual filme que é, né? Ímpio. A palavra de Deus diz: não colocarei nada diante dos meus olhos, que é abominação. E Satanás hoje está pondo tudo que é bom para os crentes curtir, os crentes abraçar. Irmãos, como diz, a febre de celular no mundo, no Brasil, tá demais. A Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino do céu. Faz parte da porta larga. Irmãos, quando Deus tirou aquele povo do Egito, Deus usou Moisés e Arão para tirar aquele povo do Egito, para tirar eles das escravidão, mas Messias não queria deixar o pepino e a cebola podre do Egito. Olha como é que o ser humano é difícil. Durante o dia o Senhor, adiante dele numa coluna de nuvem, para guiar no caminho do sol. A nuvem chegava e os refrescava, e de noite uma coluna de fogo para iluminar. Assim podia caminhar dia e noite.
Quando estava naquele deserto, o povo falou assim: Moisés, você tirou nós do Egito para vir passar fome e morrer aqui no deserto? Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Entrega totalmente para Deus, irmãos. Fala com o Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, essa roupa está adequada para mim vestir, para mim ir para a igreja? Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você: não. E quando a pessoa veste uma roupa que não é adequada do Espírito Santo, te incomoda. Você fica numa aflição. Samuel, ele falou: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é completamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é quem reveste de força e toma perfeito o seu caminho, o meu caminho. É somente Jesus que pode transformar o caminho da mulher, do homem, o qual mais grau que ele tiver de pecado, o Senhor transforma. Eu cheguei na igreja cheio de adultério, cheio de imundícia, cheio de pecado. Quando eu ouvi a palavra, eu falei: não é possível. Para que eu vim parar nessa igreja aqui? Mas ali Jesus, ele me libertou. Jesus me tirou dos vícios. Jesus me libertou do cigarro, do adultério, de tanta coisa que eu praticava errado. O Senhor me libertou. Eu já estava a caminho aos passos largos para o inferno. Mas Jesus, com a morte da cruz, quando eu estava pecando, quando eu estava fazendo as coisas erradas, Jesus estava morrendo por nós, sendo crucificado na cruz do Calvário, para salvar um pecador, para salvar uma pecadora, para salvar um mundano. E muitos não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aí batizar em coma. Batizou, mas continua com a sua bolinha, continua com as suas vaidades, continua com seus brincos, continua com esmalte, continua com batom, continua com tudo quanto o diabo gosta. Você ainda tem coragem de falar que ainda é crente? Isso é porta larga, que conduz à perdição. Isso é porta larga. Entrega o seu caminho hoje ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer tudo que você precisa. Não precisa por sua força humana. O Senhor Jesus, ele te liberta. Basta você entregar totalmente para ele. E hoje nós vemos aí, irmãos, ainda tem coragem de abrir um templo, igreja Pedra de Davi, igreja andando no caminho de Jesus, igreja tal andando nos caminhos de Jesus, no caminho de Jesus, igual mundano, fica escarnecendo do nome santo de Jesus, profanando o altar. Eu não sou contra ninguém abrir igreja não, irmãos. Se Deus mandou, abre, mas não abre igreja por sua conta, não. Você vai ter problema. Se Deus mandou, prega a verdade, Ele vai enviar almas. Ele vai enviar almas para você. Mas prega a verdade,
Fala que o pecado não entra no céu. Fala do lebianismo, mas se eu falar do lebianismo eu vou preso, irmãos. O Senhor falou bem claro: sob essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabou, irmãos. O diabo não tem esse poder, não. A igreja de Deus é perseguida. Hoje as portas mundanas foi um escândalo esses dias aí, pastor envolvido com as membros da igreja, as irmãs da igreja, lavagem de dinheiro de droga dentro da igreja, usando a igreja. Aí a Polícia Federal foi visgar, mas com tanto dízimo parece essa igrejinha pequenininha, e foi averiguar. 4 pastores foram presos. Lavagem de dinheiro com drogas, dando mau testemunho, e os membros lá nessa igreja. Irmãos. A Bíblia diz em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muitos crentes errando. Eu não vou ser crente dessa igreja não, misericórdia, não pode fazer nada para entrar no céu. Tem que negar a si mesmo. Às vezes sempre o meu pastor prega a doutrina, irmão, às vezes a maioria dos crentes põe a culpa no diabo. Não é tudo diabo não. É a sua carne que vai para levar para peca para o abismo. Não é tudo que é o diabo não, irmãos. É a sua carne. É os 80 quilos que quer pular no pecado, que quer afundar nas orgias. Aí procura a igreja de porta larga. Eu me adaptei com essa igreja, eu vou ficar aqui. Eu estou sentindo tão bem naquela igreja, irmão. Aí vem o apóstolo Paulo: cuidado com as más conversações, corrompe os bons costumes. Irmão, você ainda tá naquela igreja ainda, depois que eu saí de lá, olha o meu cabelo, seu cabelo tá feio, tá duro, tá crespo, tem que dar uma pior que o meu cabelo tá lisinho, para ir pro inferno. Porque o livro da natureza vai te pegar, mudando a natureza de Deus, mudando o traje de Deus. E o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele não vai compactuar com as portas largas, não. Será que Deus habita onde tem o adultério, onde tem fornicação, onde tem muita mistura mundana? Será que o Espírito Santo habita lá? O Eliseu Gomes tem um hino que ele fala: o irmão Adão veio da cidade de chinelinho de dedo, e quando ele chegou naquela igreja rica, ele entrou, aí barraram ele na portaria. Aí o irmão Adão falou com o pastor assim: você não pode membrar aqui não, irmão Adão, porque aqui só tem pessoa de classe alta, né? O dízimo é grande. Aí o homem falou assim: eu não posso congregar aqui. Aí o pastor, o infeliz, ele falou com ele assim: então vamos fazer o seguinte, irmão Adão, você ora 1 mês em casa, se Deus mandar você congregar aqui, eu vou te aceitar. E o Adão entrou em oração 30 dias. E o Senhor falou com o irmão Adão: fala com ele, a igreja é bonita, com rimão de ouro, ar-condicionado, mas eu não habito naquele templo.
eu não faço parte lá. E o irmão Adão chegou, o pastor veio todo sorrindo e falou: o que Deus falou contigo, irmão Adão? Falou: Deus falou assim que é para mim ficar na minha igreja, porque aqui ele não habita. Irmão, que coisa séria. Que coisa séria, irmão. Porta estreita é coisa séria. Aquela igreja era porta larga. Aí ele colocou: e não adianta ter ar-condicionado, banco mofada, corrimão de dourado, mas a presença de Deus não está lá. Deus não habita. Nós somos o templo de Deus. Aí eu vou fazer um ponto de interrogação para mim e para você. Será que o Espírito habita aí? Será que o meu Espírito habita em você? A Bíblia me disse que Deus não habita no templo, o Espírito Santo, ele não habita no templo sujo. Então, se o meu corpo estiver sujo de pecado, adultério, o Espírito não habita. É a Bíblia que fala, nem eu não. O Espírito de Deus não habita em templo sujo. Se o templo for porta larga, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. A Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 11: quem é injusto, faça justiça, injustiça. Ainda quem está sujo, se suja ainda mais. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, se suja mais ainda, irmãos. Mas quem é santo, quem morar no céu, quem é justo, vai santificando a cada dia mais. E agora conversar com o Fernando, agora é só Jesus, é só Deus. Tá maluco? Só fala igreja. Claro, eu tenho que falar no meu Jesus. Eu tenho que falar no nosso Deus, porque a misericórdia do Senhor, nós estava todo sentenciado para ir para o inferno. Nós estava todo desconstituído da glória de Deus. Romanos 3:23. Através de Jesus, o Senhor Deus olhou para a terra e falou assim: ó, eu vou enviar o meu Filho para salvar essa humanidade. Aí foi. E nós estamos aí, vivendo dias difíceis, vivendo as coisas difíceis. E Deus, irmãos, Ele é fiel. E nós que estamos hoje que somos servos de Deus, cuidado com a porta larga. Cuidado com a porta larga. Hoje você procurar na sua rua e deve ter 10 ou 15 igrejas. Você procurar igreja no seu bairro, aqui no meu bairro, deve ter umas 30 ou 40 igrejas, e olha lá se não tem mais. Mas se eu vai olhar de perto, o Espírito Santo não testifica que é uma igreja. E Deus, Ele nos tirou da porta larga.
Eu sempre falo com a minha filha, bem-aventurado é vocês que nasceram no berço evangélico, na porta estreita. Mas eu nasci na porta larga. Como eu sofri. O diabo me massacrava. Andava distância longe para fazer as coisas erradas. Mas o Senhor olhou para a terra. Os meus olhos procurarão os fiéis que andam em reto caminho, este me servirá. Quer dizer, o Senhor está procurando os fiéis que não acha, não encontra. Não está encontrando fiéis mais, irmãos. Os meus olhos procurarão os fiéis, é porque não está encontrando. A igreja fracassou. Os templos luxuosos aí, placa luminosa, fracassou. Vou falar de placa não, vou falar dos pastores, liderança. Abriu a porta larga, entra pecado. Eu já trabalhei com mudança, irmãos. Quando a gente pegava um sofá para levar no quarto andar, a porta do apartamento era pequena. Que dificuldade para passar aquele sofá. Tentava de tudo quanto é jeito, não dava, mas depois tinha que subir no prédio pela corda. Hoje o sofá agora não, ele arranca o braço, arranca o encosto, aí você põe, facilitou. Agora está tudo assim, facilitou. A doutrina está facilitada agora, pode fazer o que quiser. Mas o Senhor Jesus, Ele está voltando. Irmão, como Jesus deve sentir de olhar esse povo na terra, na porta larga. Irmãos, a igreja que não tem palavra, a igreja que não tem oração, a igreja que não tem santidade, para mim, não é igreja. Igreja somos nós. Estou falando nos templos. Para mim, não é igreja. Ah não, porque se eu for pregar contra o pecado aqui, aquela irmã ali, o dízimo dela é 8.000 por mês, ela vai embora. Fica com o dízimo dela, vai ficando. Passa a mão no pecado, isso mesmo. Mas naquele dia, a porta larga é o inferno que te aguarda. Irmão, eu conheci crente, irmão, que tinha um cabelo que ia lá nos pés. Hoje cortaram o cabelo. Tá light. Vai ter cobrança. Vão abrir 7 livros que vai ser contabilizado no trono de Deus. Ninguém é digno de abrir esses 7 livros. 7 selos. O terceiro livro que vai ser aberto é o livro da lei. Proibido adulterar, você adulterou, a lei vai te pegar. Você não vai ter para onde correr, irmãos. A Bíblia fala que vai ser um filme que vai passar assim na sua frente e vai ver tudo. Livro da lei. Aqui, você falou tanto mal daquela irmã que lançou ela no mundo. O livro da lei vai te pegar. Porque a Bíblia fala, aquele que difama ao próximo às escondidas, naquele dia eu destruirei. O Senhor vai te destruir. Você que feriu alguém,
Você que falou palavras com alguém, vai, conserta com ele enquanto você tem vida. Agora, se essa vida morrer, você não consertou, é perigoso. Aí eu vou pedir perdão a Deus, mas aquela irmã morreu sem o teu perdão. É muito complicado, irmãos. É muito complicado. E hoje, tá aí, irmãos. Uma fabriqueta de pastor terrível. Você quer ser pastor? Te dou a carteirinha, R$500. Aí a pessoa, para pegar o título de pastor, pega o diploma mentiroso. Jeremias 3, versículo 15. Jeremias 3, eu constituí pastores que apacenta minhas ovelhas com sabedoria e inteligência. Tem muitos pastores aí. Vamos tirar um exemplo bíblico da Bíblia, José. Aí as pessoas falam assim, se eu fosse José, eu matava os meus irmãos tudo. Por que eles fizeram comigo? Mas José não foi assim. José viu os irmãos dele. Eles não conheceram José. Depois José revelou para eles. Esse aqui é o seu irmão José. Vocês me venderam. E a Bíblia diz que José dava tanto choro, tão alto, que toda a corte ouviu o choro de José. Difícil perdoar. É difícil, mas se você não perdoar, não tem céu. O Senhor Jesus foi bem claro. Quando o Senhor Jesus mandou vir as crianças, os discípulos impediram as crianças de vir até Jesus. Por que criança, irmãos? Que Jesus deu exemplo. A mãe ou o pai bate na criança, mete o couro nela, dá umas chineladas, aí vem um arrependimento na mãe e no pai, que eu já fiz isso. Mas depois a criança pula no seu colo, ô mãe, me dá um beijo, me perdoa, tá mamãe? Aí te arranca a lágrima. E muitos aí, irmãos, na porta larga, a porta estreita ela perdoa. A porta larga ela não perdoa. A porta larga entra o pecado de tudo quanto é espécie, mas a porta estreita está fechada. Aqui não, Satanás. Eu sou propriedade de Jesus. Eu sou propriedade de Jesus. E Deus, irmãos, nesta hora, o que eu não pude falar, procura a Bíblia e examina-se. Põe essa mensagem, volta no YouTube, ouve 3, 4 vezes. Para você, para onde você está indo. Como você está, porta estreita ou porta larga? Porta estreita ela leva para o céu. A porta estreita para condenação, a porta larga para condenação. A porta estreita leva para o céu, a porta larga leva para a destruição. E nós estamos aí, irmãos. Cada dia que passa, um tempo. Cada dia que passa. Mas nós estamos aí. Nós estamos aí glorificando o nome do Senhor. Para que o Senhor venha nos abençoar. Para não fazer parte da porta larga. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Então vai. Que Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos estar orando.